tudo bem? Galera chegando, deixa eu só fixar o tema aqui hoje. Como é que eu faço para fixar, gente? Alguém sabe? Me falaram aqui uma vez, mas eu não... fixar. Isso. Tudo bem? Boa noite, gente. Galera tá entrando aí. Tá me ouvindo bem? Dá um tchauzinho, joinha. Hoje tem vários alunos que assistiram minha aula no Congresso de Nutrição Oncológica Online. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre quebrando as barreiras da nutrição oncológica. Lia, que legal. Só tô esperando um pouquinho a galera começar a entrar pra gente começar o assunto, tá? Quem assistiu minha aula aí, gente, no congresso hoje? No Congresso Online de Nutrição Oncológica? Bota no comentário aqui pra mim, me diz o que achou. Se tiver dúvida, pode mandar por aqui também, que a gente vai falar. Vamos esperar só mais um minutinho, que o Instagram tá chamando o pessoal. Aqui no Rio de Janeiro está muito frio. Onde vocês estão, tá frio? Me fala. Aqui tá muito frio. Esperando a galera entrar. Ah, que bom, Beatriz, que bom que você gostou. Fabiola, todo mundo acenando aí, que bacana. Legal. Deixa só mais um minutinho e aí a gente vai começar com o assunto. Quem tiver dúvida, gente, da aula, depois que eu falar o tema que a gente vai inserir, pode tirar algumas dúvidas aqui, tá? Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho, já entrou uma galerinha aqui, né? Vou começar a falar. A gente vai falar sobre um pouquinho sobre quebrando barreiras na nutrição oncológica, né? Então, por que eu resolvi fazer isso? Eu resolvi fazer essa live para mostrar um pouquinho para vocês como é que é o meu dia a dia, ou como é que é o dia a dia de uma nutricionista oncológica, né? Quais são as adversidades da vida que a gente encontra no dia a dia, como a gente lida com as questões da profissão. Então vai ser muito isso que eu vou falar, até para ajudar vocês. Eu tenho visto muitas pessoas indecisas na área, não sei se eu faço nutrição oncológica ou não, ou alguns já mais decididos. Então, até para ajudar vocês um pouco nessa decisão, né? Então, eu vou expor como é que expor algumas angústias de alguns alunos ou alguns nutricionistas que vêm me perguntando e me passando. E vou falar como é que eu resolvi essas questões, né? Eu fiz várias anotações aqui. Enfim, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, essas barreiras, essas crenças limitantes que muitas vezes eu escuto das pessoas. Não, eu jamais faria nutrição oncológica. Não, Deus que me livre de passar por esse tipo de coisa. Não, nossa, como é que você consegue trabalhar nessa área ou viver nessa profissão e tal, enfim. E aí eu vou falar um pouquinho sobre como eu lido com essas questões, né? Que é o medo de atender paciente com câncer. A primeira questão para você deixar de ter esse medo é se capacitar. Então, assim, apenas estudando, conhecendo a doença, conhecendo o diagnóstico, procurando informações, se capacitando em relação a isso, né? Se capacitando, que eu digo, conhecendo a doença, estudando, pegando livros mesmo de nutrição oncológica, conversando com pessoas que falam sobre nutrição oncológica, enfim, qualquer pessoa. Conheceu uma psicóloga que trabalha com um paciente com câncer. Pergunta, e aí, como é que é o seu dia a dia? O que você vê que os pacientes passam? Tudo bem que ele não vai saber tudo sobre nutrição, sobre a nutrição, uma psicóloga não vai saber tudo sobre a nutrição no paciente com câncer, mas às vezes ela vai te dar algumas dicas, alguns bizus, algumas coisinhas, você fala assim, é verdade, tem isso, como é que faz? Então, assim, começar a perguntar e a falar que você tem interesse por isso. Isso vai criar ao seu redor uma bolha, né? Parece que vai aparecer gente o tempo todo que trabalha com oncologia, que já viu pacientes com câncer, diversos profissionais diferentes. Então, isso ajuda você a criar conhecimento, né? E ser curioso. Então, tá sempre perguntando e tal, isso é bem bacana. Hoje, eu vejo muito que os cursos de nutrição oncológica ainda estão bem escassos, né? Ou são cursos muito teóricos, ou não ajudam tanto na prática, né?
Ou são cursos como tem residências aí, então, por exemplo, tem gente que mora em um estado que não tem residência e às vezes tem que ir para outro estado, não tem essa disponibilidade. Residência requer uma dedicação exclusiva, né? Quando eu fiz residência oncológica eram 60 horas, então tem muito nutricionista que hoje, na época eu nem atendia direito, mas tem muito nutricionista que hoje quer ir para a área oncológica, mas não tem esse tempo para parar. Não tem esse tempo para se dedicar 60 horas numa residência que daria a teoria e a prática. Quando eu resolvi fazer residência, gente, oncologia, só existia o INCA, que tinha uma pós-graduação que nem tinha residência ainda, o Einstein, o AC Camargo, esses hospitais lá em São Paulo. E em Vitória, no Espírito Santo, não tinha nada, né? Eu não conhecia nem nutricionista oncológico, que era uma coisa rara. E hoje em dia, né, com toda essa revolução da internet, está muito mais fácil a gente estudar. Então, a gente consegue cursos online, a gente consegue o próprio congresso, né? O Congresso de Nutrição Oncológica online com várias informações. Então, assim, páginas de profissionais mesmo, lives de profissionais. Hoje em dia é muito mais fácil a gente obter essas informações. E com profissionais qualificados, a gente vê que são informações de qualidade, são informações boas, são informações fidedignas, né? Então, assim, a primeira coisa é isso. Fale o que você quer fazer do seu interesse, que é trabalhar com oncologia. Fale para quem for em conversa, em roda de amigos, que sempre vai surgir um que conhece fulano, que conhece ciclano, que conhece beltrano. Se você deixar essa informação guardada para você, vai ser muito difícil você conseguir expor ela e começar a conversar com pessoas do seu convívio social mesmo, que saibam um pouco sobre oncologia, ou que já tem um parente que já viveu, ou que já tem alguém para contar uma história, o que a pessoa passou, o sintoma que ela teve, o que ela viveu. Então, isso é extremamente importante. Quando eu comecei a trabalhar com oncologia, eu falava com todo mundo. Então, assim, sua avó teve, o que ela teve, o que ela sentiu e tal. É mesmo. De forma empírica mesmo, a gente vai... E aí, lendo, depois estudando, a gente vai começando a comparar. Nossa, que legal, que bacana. Aquele sintoma que fulaninha, avó da minha amiga, a tia da minha amiga teve, eu poderia ter feito isso, né? Queria melhorar e tal. E começar a fazer links entre uma situação e outra. Isso ajuda bastante a estudar quando você está começando em uma área. Mas o que eu tinha anotado aqui? Bom, é isso. Eu recebo várias perguntas de estudantes de nutrição e tal que estão fazendo, perguntando sobre condutas mais assertivas, sobre o que fazer, qual o melhor suplemento para passar, ou qual a melhor conduta para mucosite, enfim, de diversos casos, dos mais simples aos mais complexos. Eu recebo aqui no meu Instagram e a gente discute, acerta a melhor conduta, eu ajudo a orientar, né? Ajuda a fazer. E muitas vezes o paciente vai bem, melhora. Então, eu recebi um feedback de uma pessoa que eu conheci aqui pelo Instagram, de uma nutricionista que atende alguns pacientes oncológicos. Está sendo bem bacana o resultado, né? Então, primeira coisa, para parar de ter medo de atender. Seja curioso, né? Então, curioso, estude, fale com as pessoas que você está fazendo nutrição oncológica, que você quer aprender mais. Converse com qualquer profissional que atenda a oncologia, seja médico, psicólogo, nutricionista, enfermeiro. O enfermeiro tem muita informação para passar, entendeu? Então, é bom você começar a ouvir esse universo, o que acontece mais ou menos, que depois vai ficar mais fácil quando você for estudar, porque você já ouviu vários relatos, né, de histórias, casos, realidades, óbvio, de quem está na prática. Então isso ajuda bastante, e histórias ajudam a gente a fixar. Então sempre que você ouvir alguém contando uma história, um caso de um paciente que aconteceu assim, assim, assado, você vai sentar para ler depois alguma coisa, ou assistir mesmo uma palestra, né, a palestra que eu dei, por exemplo, de sintomas, manejo dos sintomas da quimioterapia. Caraca, fulaninha me contou que teve isso e tal, então posso colocar aqui. Outra dica muito importante, não tenha vergonha de perguntar, gente. Não tenham vergonha nunca, para qualquer pessoa. Seja qualquer profissional, médico, nutricionista, psicólogo, via Instagram, via direct, via e-mail, via WhatsApp, via palestra, levantar a mão e perguntar. Então, assim, na pós-graduação que eu fiz em São Paulo, na FAPES, eu já era especialista em câncer, e tudo que falavam, às vezes, de bioquímica, enfim, coisas, eu sempre perguntava, que às vezes falavam para outro tipo de paciente, né? Isso assim, assado para o paciente que tem tal patologia. No câncer, como é que faz? Então eu fiquei
Os professores me falaram, você é a chata que só fala de câncer, você é a chata que só quer saber de oncologia. Mas de fato era. Então, assim, eu sempre perguntava coisas sobre oncologia, como é que eu poderia aplicar aquilo no paciente oncológico, o que eu fazia com o paciente oncológico. Enfim, eu não tinha vergonha de perguntar, eu perguntava a todo mundo. O Henry, eu não sei quem tá aqui conhece o Henry Kugami, ele falava, gente, mas essa daí, ou outros professores também. Enfim, eu nunca tive vergonha de perguntar. Seja a pergunta mais tosca que a gente acha, nossa, como é que eu não soube isso? Ou até aquela mesmo que estava na nossa cara, no caderno, tipo, dizendo ali, isso daqui é assado. Você vai lá, não leu e pergunta. Paciência. Passou aquilo lá, mas pelo menos você não vai embora com a dúvida. Você vai saber o que fazer. E anota, né? Então, curiosidade é muito importante. Tem muita... outra coisa muito importante de falar. Tem muita gente que tem vergonha de perguntar pro médico, né? Então, gente, isso quando eu comecei, eu ia muito em cima dos médicos, entendeu? E perguntava. Os médicos, eles, pelo contrário, eles gostam de explicar. Eles gostam de saber, eles se sentem enaltecidos, que pô, você está perguntando para ele, você não é uma pessoa que não sabe, você está interessado em saber o conhecimento que ele tem para te passar. Então, assim, se ele tiver um tempinho, você for de maneira solícita, ele vai te falar o caso inteiro do paciente dele, entendeu? Então, assim, muitas vezes, o médico não fala nada, porque muitas vezes a gente pega um prontuário em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer unidade de saúde, qualquer clínica que a gente esteja passando, visitando, às vezes a gente pega um prontuário, tem poucas coisas escritas, ou tá escrito muito rápido, enfim, a melhor maneira de você saber uma história clínica de um paciente é perguntar para aqueles profissionais do corpo clínico que estão com ele. Então pergunte, o que ele tem? Como é que é mais ou menos o caso dele mesmo? Você pode não entender bulhufas que a pessoa falou, né? Ou você tem a chance de perguntar de novo e tentar fazer com que ela te explique de uma maneira mais didática, para que você aprenda. Ou você anota, tenta fixar e anotar tudo que essa pessoa falou e depois, querido, internet, pesquisando o que significa cada coisa, cada jargão, cada palavra, né? Jejunostomia, traqueostomia, as ostomias da vida, enfim, palavras que a gente utiliza, que o meio médico, os jargões que o meio médico costuma utilizar e que a gente, por estar trabalhando na área, já tem estudado um pouquinho, vê. Mas eu mesmo, depois que eu passei pela residência, ainda algumas coisas a gente vai pegando na prática e no poder do conhecimento, né? Vamos lá, uma outra questão, né? Separei 3 pontos, 3 barreiras, né, da nutrição oncológica para a gente ir tentando quebrar elas aqui. Uma outra barreira é não conseguir lidar psicologicamente, né? Então, assim, aquilo que eu falei no início. Não consigo, fico muito abalada com esses casos, com esses pacientes, enfim. Então, o que eu queria dizer é que, assim, gente, no início, quando eu comecei nessa área, na residência, eu vinha de uma área de produção e tal, e aí mudei para nutrição oncológica no final da faculdade, né? Então, assim, é difícil mesmo, né? Não é fácil, porque existe muito um estigma ainda em relação ao diagnóstico. Na verdade, a gente deveria enxergar isso como uma doença que tem um tratamento, muitas vezes comum, como um tratamento de uma doença crônica, como um diabetes, como uma hipertensão, que muitas vezes o paciente vai tratar durante muitos anos. Mas tem ainda todo um estigma, todo um karma, toda uma questão que o nome leva, que isso se torna difícil. Então, realmente, a gente tem dias mais difíceis mesmo, com uma notícia ou outra que a gente não esperava, uma notícia difícil da gente digerir e tal. Muitas vezes pode acontecer uma conduta que você teve, que você prescreveu e essa conduta não deu o resultado esperado, não porque a sua conduta estava errada, não porque você às vezes falhou em algum determinado aspecto, mas porque realmente aquela conduta não se fez aplicada porque tem diversos fatores que influenciam aquilo ali. Tem o tratamento, tem a família, tem o sintoma, tem o efeito colateral, tem a dose da quimioterapia. Então, muitas vezes você vai fazer uma conduta e ela não vai conseguir ser aplicada para o paciente, né? E aí, você pode ver isso como se fosse uma coisa difícil. Só que o que acontece? O ser humano, ele tende a se impactar muito mais com as notícias difíceis e tal. Ele se abala muito mais do que isso e esquece muitas vezes de ver as vitórias. Então, assim, é claro que a notícia impactante, a notícia difícil, tem mais impacto sobre você, aquilo te deixa mais triste e tal, não sei o quê, mas você esquece de observar que é uma notícia impactante para 10 vitórias.
Então, assim, eu pelo menos vejo isso nitidamente. Eu levanto todos os dias e falo, cara, hoje eu ajudei fulano a comer melhor, hoje eu tô super feliz que fulano ganhou mais um peso, hoje eu tô super feliz que eu amenizei o sintoma de fulano. Então, assim, as mensagens que eu recebo, e muitas vezes isso vira uma questão cotidiana que você esquece de contabilizar. Aí, quando é uma notícia triste, você vai lá e fala, nossa, então, que impacto e tal. Como é uma notícia difícil, você acaba levando aquilo mais a sério. É igual crítica, né? Então, muitas vezes as pessoas estão, na rede social acontece muito isso, estão te elogiando seu conteúdo e tal. Você já foi lá e respondeu? Falou, obrigada, gostei muito, que bom que você está sendo útil. Agora, aquele que critica é o primeiro que você quer ir lá, dar-lhe uma patada e rebater e tal, enfim. Então, assim, não. Olham as vitórias. E com certeza, assim, gente, tem muito mais vitórias do que derrota. E quando você consegue enxergar que as partes difíceis vão ter, né? Faz parte da vida e que a gente precisa aprender a lidar com elas da melhor maneira possível, mas que a gente começa a enxergar o outro lado, né? Dos pacientes que ficam muito bem, que a gente dá muita qualidade de vida para eles durante o tratamento, aqueles que levam o tratamento até o fim, né? E conseguem viver bem com isso. Hoje é difícil não exemplificar às vezes, né? Mas hoje eu atendi um paciente meu que eu não atendia desde 2014. Ele começou um diagnóstico de câncer de pâncreas em 2014. Eu já tinha atendido ele umas 3 ou 4 vezes. E agora ele passou por mim de novo com o mesmo peso. Ele já está em última linha de tratamento com o mesmo peso, ótimo estado nutricional, se alimentando super bem. Então, assim, e ele segue há 6 anos. 6 anos. O paciente que eu atendi 4 vezes, ele segue há 6 anos a mesma conduta prescrita por mim lá em 2014, entendeu? Então, assim, isso é muito bacana. E eu fico muito grata, né, quando a gente fala oncolovers, né, porque, assim, são muitas histórias de vitórias, assim, sabe? Eu fico extremamente emocionada. São tantos casos que, enfim, depois eu vou fazer até um outro vídeo para falar isso melhor para vocês, para mostrar como eu me sinto com as vitórias, né? E assim, não precisam ser pequenas vitórias, né? Então, o paciente conseguiu tomar o que eu passei, ele conseguiu evoluir, ele conseguiu não pular a quimioterapia, ele conseguiu levar o tratamento dele até o fim, ele conseguiu levantar da cadeira e sentar, ele conseguiu andar. Então, assim, cara, isso é muito vitória. Isso é muito vitória. Assim, cada vitória dessa me deixa mais apaixonada, me deixa mais contente. Eu vejo que o meu trabalho é muito palpável, entendeu? E você consegue mudar dentro de você, né, o sentimento que você tinha antes de medo, de insegurança, de momentos difíceis e tal, para você passa a ser uma pessoa extremamente realizada com as vitórias, entendeu? Extremamente feliz com as vitórias, com o empoderamento de cada paciente que aparece, com o paciente que tá linda, com carão, não sei o que, de bem com a vida, e você ajudou a levantar a autoestima daquela paciente. Então, assim, na maioria das vezes são vitórias, e isso deixa a gente completamente feliz e realizado e grato. Falar, não, cara, é isso que eu quero todo dia, porque eu tenho muito mais vitórias do que momentos difíceis com os meus pacientes, entendeu? E eu tento focar, de verdade, eu tento focar o meu psicológico basicamente em momentos legais, em pessoas que eu consegui ajudar, conseguiram ir pra frente e tal, enfim. Isso eu consigo, é o que eu tento focar, né? Aqueles momentos difíceis, eu fico com eles pra mim, reflito o que eu poderia ter feito melhor, o que não e tal, enfim. Mas eu consigo bem olhar o que eu fiz de bom e isso me ajuda bastante, me deixa completamente realizada. Agradeço imensamente cada depoimento de paciente meu que chega falando que me ajudou muito, falando que teve. Então, assim, isso pra mim são vitórias diárias, entendeu? Falando que melhorou a autoestima, que reduziu o peso, enfim, todas as vitórias
É muito bom e é extremamente gratificante. Isso faz com que quem é apaixonado pela coisa, quem trabalha com isso, faz com que você fique falando sobre isso a todo momento. Então, assim, eu falo de oncologia com os meus amigos, eu falo de oncologia quando eu viajo, viajava, né? Porque agora não viaja mais. Mas eu falo de oncologia com todo mundo que chega, deixa eu te contar uma história, eu tô com fulano, eu sempre tô disposta a ajudar. Então, assim, e não tenha uma coisa mesquinha, ou não seja, não é mesquinha a palavra, mas assim, não seja egoísta em dar informações para qualquer um que seja. Seja numa conversa num restaurante, seja conversando no telefone com uma amiga que coloca qualquer tipo de situação. Então, assim, quem trabalha com isso, quem tem amor à oncologia também não tem medo ou não é egoísta na hora de dar informações, de dar dicas que possam ajudar, se você sabe. Então, assim, forneça todas as orientações, tudo que você souber possível sobre aquilo, que aquilo sempre vai voltar de uma forma boa para você, né? Bom, e o terceiro ponto, né, que eu queria... Gente, quem tiver perguntas, coloquem na caixinha do pontinho de interrogação, que depois fica mais fácil para eu conseguir visualizar as perguntas de vocês, tá bom? Fica bem mais fácil. Então, vamos lá. O terceiro ponto é a atuação do nutricionista ser fundamental para fazer com que o paciente leve o tratamento até o fim. Então, assim, gente, hoje a nossa profissão já é extremamente reconhecida por médicos, nutricionistas, por médicos, psicólogos, farmacêuticos, enfermeiros. Então, assim, o médico, falar do médico é um papel central, né? Mas o médico, ele sabe que a psicologia, a nutrição, essas profissões acessórias são essenciais para o paciente dele conseguir levar o tratamento até o fim. Porque assim, ele sabe que esses profissionais vão dar suporte psicológico e nutricional para o paciente conseguir levar esse tratamento. Então, assim, se o paciente, o que acontece muitas vezes, tem médico que me liga e fala: olha, eu não vou começar o tratamento nesse paciente se ele não estiver fazendo acompanhamento com você, porque eu sei que ele não vai chegar no fim. E assim, é muito ruim, o médico não quer parar o tratamento no fim, entendeu? Ele não quer parar aquele planejamento daquele paciente. Então, assim, ele vê extremamente valor. E outra coisa, os médicos de hoje em dia, eles querem mais se especializar também, fazer aquilo que eles são bons em fazer, estudar aquilo. Não é igual médicos que tinham antigamente, né? Que falavam um pouquinho de nutrição, falavam o que tinha que comer, falavam que podia comer de tudo, então... E hoje não, eles querem assim, cara, é você que tem o conhecimento, passa para Paulo, passa para um nutricionista oncológico que ele vai resolver seu caso. Então isso é muito diferente do que há 9, 10 anos atrás, né? Que alguns viam valor e outros, não precisa passar, não. Mas hoje não. Hoje a maioria, a grande parte dos profissionais, médico, nutricionista, fonoaudiólogo, enfermeiro, farmacêutico, eles veem que realmente um paciente com acompanhamento, um suporte nutricional, ele caminha muito melhor, ele chega muito mais com qualidade de vida, em condições rígidas, em condições boas no final do tratamento, do que um paciente que teve muito efeito colateral, baixou muito a imunidade, perdeu muito peso, o médico teve que reduzir a dose do tratamento. Então, assim, olha quanto sacrifício esse paciente não sofreu porque ele não tinha um acompanhamento com um profissional da área da saúde e tal. Então, cada vez mais a nutrição oncológica vem ganhando destaque no tratamento do paciente. Hoje isso já é reconhecido por todos. Tanto pelo paciente, quanto pelo médico, quanto pelos demais profissionais que acompanham essas pessoas. Então, e outra questão, novamente eu falo que é muito importante você falar que você trabalha com isso, porque muitas pessoas que eu falo até hoje, gente, porque que a maioria é do nicho, é da área, ou já teve acompanhante com câncer, ou tá estudando isso e tal. Mas muitas pessoas falam assim, cara, o que nutricionista oncológica faz? Existe essa especialidade? Nossa, eu nem sabia. Porque nunca teve um familiar com câncer nunca teve alguém com câncer na família, não fazia ideia que... E ainda pergunta, o que você faz? Entendeu? E assim, você fica assim, cara, eu faço isso.
E aí eu tenho certeza que aquela pessoa, quando ela tiver alguém, a pessoa que eu conheci viu uma vez só, quando ela tiver alguém na família dela ou passar por alguma situação desse tipo de doença, ela vai lembrar de mim. Que ela fala, cara, fulano falou, então fulano entende, fulano sabe o que que é e tal. Então, assim, é muito importante. Hoje em dia as pessoas não sabem direito o que é oncologia ainda, não sabem como é o câncer surge, não sabem muito menos o que a alimentação tem a ver com câncer e muito menos o que uma nutricionista oncológica pode fazer por um paciente com câncer. Assim, a gente pode fazer quase tudo, querido. Uma brincadeira, né? Mas assim, tem gente ainda que não sabe. Então, assim, e eu achava que isso antigamente, eu não falava tanto que eu achava que as pessoas sabiam. Só que as pessoas não sabem, gente. Então, precisa ser dito, né? Na minha época, na faculdade, a gente teve apenas 2 aulas de câncer, assim, né? Que falava basicamente sobre câncer. E aí a gente não sabia direito como nutrir o paciente, como esse paciente tinha que estar bem nutrido e tal. E hoje em dia a gente já tem vários cursos para a gente estudar e saber dessa nutrição, né? Então, isso que eu falei do médico, que ele muitas vezes procura o nutricionista antes de começar um tratamento, que ele sabe do efeito colateral que aquele paciente vai ter, ele sabe que se ele não for bem nutrido até o final, esse paciente pode abandonar o tratamento, né? E hoje é muito importante que o profissional da área da saúde, tanto o médico, ou psicólogo, ou o enfermeiro, a equipe multi, né? Elas confiam tanto na importância, né? A importância é tão grande, eles confiam tanto no meu trabalho que eles conseguem dividir comigo algumas queixas do paciente, eles conseguem dividir comigo esse fardo de ter que procurar só o médico, né? Então, antigamente, o paciente, ele recorria tudo para o médico. Então, assim, qualquer sintoma que ele tinha, qualquer tipo de alimentação que ele poderia comer ou não, tudo ele ia pro médico, e aí o médico ficava encharcado de demanda do paciente, tirando muitas dúvidas. E o médico oncologista, ele já sofre por ter que, como é um paciente, né, delicado, de emergência, urgência, ele tem que estar o tempo todo ali, né, disponível para o paciente, respondendo dúvidas e tal. E hoje eu já consigo, né, resolver boa parte dessas queixas do paciente junto com o médico. Então, muitas vezes o médico quer que eu acompanhe junto, porque muitas vezes é uma queixa que eu resolvo com orientações alimentares, é uma queixa que pergunta se pode comer uma coisa ou outra, enfim. Então o médico, ele já gosta de dividir comigo, né? Isso fica muito mais aliviado para ele, porque ele confia nas minhas orientações, ele confia no meu trabalho, e aí eu consigo dar esse suporte para os pacientes, né? Eu divido o fardo com ele, a demanda do paciente oncológico está sempre puxando e buscando e perguntando. No momento de consulta não dá para tirar todas as informações, então assim, eu consigo dividir isso com ele e é muito bacana. Os médicos que trabalham comigo acham isso fenomenal, assim, que a gente consegue resolver boa parte das questões sem, às vezes, o paciente ter acesso a ele, né? E é isso, cada vez mais os médicos e a equipe multi procuram o nutricionista para assessorar o paciente independente do tipo de diagnóstico, né? E hoje, gente, as estatísticas mostram que o paciente vem aumentando a cada ano. Então, o paciente oncológico, ele está encharcando as clínicas nutricionais, as clínicas oncológicas, na real. E assim, não tem o número, à medida que o número de diagnóstico aumenta, a gente não aumenta na mesma proporção o número de profissionais capacitados, especializados nesse tumor. Então, assim, a realidade de muitas clínicas são clínicas lotadas, né? Lotadas de paciente, sem muitas vezes mão de obra capacitada e especializada. E é muito difícil achar profissionais, né, que sejam especialistas ou que nem sejam especialistas, mas que tenham conhecimento aplicável de fato nessa área. Então, assim, durante a pandemia, né, por conta da liberação, agora falando um pouco da minha situação, né, então durante a pandemia, né, e a liberação do atendimento online, a minha agenda, ela simplesmente dobrou, porque muitos pacientes que queriam passar por mim
não conseguia, eu comecei a atender paciente do Brasil inteiro, porque me viam aqui falando, sabiam que eu era referência, outros médicos de outros estados passaram a me indicar por isso, e aí eu consegui atender. Então, assim, no momento de pandemia, onde eu fiquei um pouco preocupada da minha agenda cair, os volumes de atendimento caírem, pelo contrário, foi onde eu fiz os meus maiores números de atendimentos no consultório particular, mesmo tendo menos diagnóstico surgindo por conta de medo de paciente sair de casa, né? Mas foi onde eu fiz os meus maiores números no consultório particular. E eu consegui dar toda suprir toda essa demanda do paciente em atendimentos virtuais, no atendimento online, né? Sem o atendimento virtual. Então vamos lá, concluindo para a gente abrir algumas perguntinhas, né? Não precisa ter medo de atender paciente oncológico, né? É mais simples do que parece. Então fiquem bem tranquilos quanto a isso, né? Dá mais alegria do que tristeza, com certeza. Então, assim, as vitórias são diárias e muito mais que 2 ou 3 por dia, né? Se você contar cada vitória, é muito bacana, são diárias mesmo, e os momentos difíceis tem, mas é bem menor em menor quantidade, né? Bom, espero que tenham gostado, né? Eu preciso de ajuda de vocês para saber o que vocês querem mais ouvir falar por aqui. Vi que muita gente gostou da aula. Ah, gente, um outro recadinho que eu queria que vocês me ajudassem nessa batalha também. O que está acontecendo, né? Por conta da pandemia, muitos pacientes estão adiando a sua avaliação, o seu check-up, a sua avaliação de sangue, né? Esses pacientes muitas vezes têm que fazer avaliação uma revisão a cada 3 meses ou a cada 6 meses, e muitos pacientes estão adiando. Qual está sendo o reflexo disso, né? O reflexo disso são pacientes com um diagnóstico tardio, né? Então, a cura do câncer ela é melhor com o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo você descobre, trata, maior são as chances de cura, né? E como o diagnóstico está ficando tardio ou as revisões desse paciente, né? Estão ficando atrasadas por conta do medo do coronavírus e tal, isso está levando diagnósticos muito mais avançados. Então, eu queria pedir a vocês, né, que me ajudassem nessa campanha, falando para os pacientes, né, o câncer não espera. Então, assim, a gente precisa realmente voltar a fazer os exames com frequência, com regularidade, voltar a passar pelo diagnóstico que tem que ser feito, procurar passar pelo seu clínico. Quem tem muito medo de coletar exame de sangue, os laboratórios têm o serviço de ir em casa fazer a coleta do exame de sangue, então não precisa você ir até lá. Mas enfim, é muito importante falar isso, eu gostaria da ajuda de vocês, porque o câncer não espera. E a letalidade dele é bem diferente da letalidade do Covid, né? Apesar de a gente estar vivendo esse momento de pandemia. Então, é isso, gente. Que bom! Gostei muito da presença de vocês. Mandem as dúvidas, as perguntinhas que eu vou responder agora. Deixa eu ver. Alguém tem dúvidas sobre a aula? Ah, obrigada, câncer de mama. Que bom que você gostou. Larissa, palestrante maravilhosa. Ai, que bom. Deixa eu ver a pergunta que tem aqui, peraí. Tem uma aqui. Oi. Ei, Jesus. Ah, voltou. Indica lugar para especialização ou curso de extensão em nutrição oncológica. Oi, Natália! Que legal! Bom, venho com novidades por aí futuramente, né? Pode ser que eu consiga te ajudar. Mas hoje que eu saiba, tem o INCA, né? A pós-graduação do INCA, o AC Camargo tem em nutrição oncológica. Aqui no Rio tem algumas também. A FAPES que eu fiz em São Paulo também acho que vai ter. E a Nutimed também tem. Tem alguns cursos, não são online, não sei dos online, mas tem sim alguns cursos de extensão e especialização. Não sei qual é o foco do curso, né? Se é um foco mais teórico, se é um foco mais prática clínica, enfim. Mas dá uma pesquisada assim que tem alguns cursos de especialização, de extensão, tá?
Anne, na Bahia não conheço curso assim presencial. Mas assim, gente, tem diversos profissionais, N profissionais dando cursos, mentoria online. Então, assim, muitas vezes não tem necessidade de você, às vezes, fazer um presencial, até porque eu acho que o presencial vai demorar muito a voltar. Então, tem diversos cursos de extensão, mentorias online que você consegue fazer da sua casa, de qualquer lugar, enfim. Hoje se na minha época tivesse esse tanto de curso online que tem, cara, certamente eu estaria mais dentro dos online, sem ter que precisar me deslocar para São Paulo, pagando passagem, estadia, alimentação, enfim. Eu ia me afogar no online mesmo. Mas tem diversos cursos aí nessa área. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Concorda, discorda do que eu coloquei aqui? Bom, gente, então é isso. Vou encerrar, tá? Essas eram minhas colocações do Quebrando Barreiras da Nutrição Oncológica. Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês consigam se encantar por essa área linda, maravilhosa, gratificante, que dá muitas alegrias e que cresce extremamente. E com cada dia mais a gente é valorizado, reconhecido pelo nosso trabalho e quanto mais o tempo passa, mais as pessoas veem valor no nosso trabalho, né? Na nutrição oncológica em si, ver realmente faz diferença essencial no diagnóstico que sempre está em larga escala de crescimento, infelizmente. É o nosso papel também contribuir com a prevenção. Bom, é isso, gente. Adorei. Um beijo. A live vai ficar salva aqui para vocês, tá bom? Tiverem dúvidas, pode me chamar no inbox, perguntar, mandar direct, que eu tô respondendo todo mundo aí do congresso que assistiu a palestra. Um beijo, fica com Deus. Tchau!